Bem-vindo ao ImpreCast, podcast de marketing e empreendedorismo. Eu sou @Domingos Matos e hoje estou com o Igor Brito. Igor Brito, se apresenta para os nossos ouvintes. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, sou formado em administração, contabilidade, tenho um MBA em planejamento estratégico de marketing, inteligência competitiva, MBA em executivo e gestão de saúde, pós-graduado em engenharia de vendas, sou professor universitário, gerente geral da ClickLouds, muita coisa, graduando em nutrição, biomedicina, então eu tenho uma jornada bem insana aí na carreira e estudos. Legal, e a gente fala sobre isso, e o mais interessante é que por detrás de todo empreendedor sempre existe essa pessoa da busca incessante pela educação. Sempre a busca por aprender um pouco mais, né? E o que é mais interessante sobre tudo isso, porque a tua empresa, ela vai ser relacionada a isso, de como tu é antes e durante ela, porque você vai mudando e a sua empresa também vai mudando. Lembrando que em episódios anteriores também falei sobre a mudança de comportamento de cliente. O seu cliente vai envelhecer, o seu cliente vai mudar, os gostos deles também vão mudar. E você, tem mudado junto com o seu cliente? E hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre o empreendedorismo, que é um episódio chave, né, para você entender como é que funciona esse jogo, essa dinâmica de empreender. E eu trouxe o Igor, que percebes pelo currículo dele que ele é um cara extremamente capacitado, com várias vivências para poder também gerenciar e jogar essas boas comunicações aqui dentro. Igor, me conta um pouco mais sobre a tua jornada, mas antes de falar sobre a tua jornada, me conte um pouco mais como é o Igor e o que ele é no meio do empreendedorismo. Bom, vamos lá. Eu sou apaixonado pela gestão, por administração, né? Foi a primeira formação e hoje eu formo outros administradores. Acho que o bom líder, ele não forma seguidores, ele forma outros líderes, né? Então, assim, isso é uma premissa, tanto na minha atuação como gestor, como na minha atuação enquanto professor. Então, eu sempre tive isso, assim, de gostar muito de aprender, de buscar conhecimento. Então, eu me via em todas as carreiras. Eu quero ser engenheiro, vou fazer engenharia porque eu vou abrir uma construtora. Eu vou ser médico, que eu vou abrir uma clínica. Eu vou ser dentista, que eu vou abrir meu consultório. E aí chegou um certo momento que eu percebi que o que chamava a minha atenção, que me movia, não era a profissão em si, mas os negócios. Então eu sempre gostei de empreendedorismo, tenho um perfil muito intraempreendedor também, né? Sigo carreira como gestor em algumas empresas, de empresas familiares a empresas gigantes. Então, na minha carreira eu já tive algumas passagens por empresas multinacionais, né? Eu recentemente fiz parte da maior da América Latina, que era o Mercado Livre. Então, assim, tem bastante coisa aí nessa jornada. Legal, legal. Percebes que para a gente se moldar, a gente aprende muito com o seu meio. E eu imagino que o Igor, durante todos esses translados, de passar por várias graduações, vários empregos, e conseguir de fato identificar que o que ele procurava não era ser um operário, e sim o empreendedor. Me conte um pouco mais sobre desafios, acertos e erros nessa tua jornada. Bom, eu acho que a jornada em si, a gente não deve se apegar tanto ao resultado final, mas a toda a jornada. Acho o que processo. Quando a gente pensa na vida e no empreendedorismo também, não é muito sobre aonde eu quero chegar, mas eu curti esse caminho. Porque quando a gente chega lá, a gente quer sempre mais. Então, a gente tem que entender que essa jornada do empreendedorismo, ela é um percurso que a gente tem que trilhar. E curtir essa jornada é importante. Então, assim, já tive muitos desafios enquanto líder. Eu posso te falar desde grandes negócios, fazer eventos sem nenhum centavo, a gente ir atrás de patrocinadores, fechar negócios que mudou o modelo da empresa. Como, por exemplo, a gente tinha um cliente e aí, de repente, eu fecho com outro tipo de cliente e muda totalmente o negócio, porque a gente muda o nosso perfil, a nossa carteira. Acertos e erros, então, se lidar com pessoas não é fácil,
tanto com a equipe, com os diretores, com o chefe, com clientes. A gente tem que ter um aprendizado constante de lidar com pessoas, com conflitos, gatilhos mentais, psicologia. Então, quem é um empreendedor e um gestor também tem esse lado de psicologia. Então, são múltiplos desafios e ganhos durante essa jornada. Legal. E tu falou um negócio muito interessante sobre liderança, sobre pessoas, gestão de pessoas. E hoje, um dos maiores problemas que eu recebo dos empresários que me contratam é: estou cansado da minha mão de obra, a minha mão de obra não rende, a minha mão de obra é mimimi, nem estuda, nem trabalha, e várias coisas. E com o tempo eu comecei a identificar um ponto em comum. Normalmente essas empresas que têm esse conceito sobre a mão de obra mais jovem são empresas que estão travadas no passado. E tu sabes que é interessante, o mesmo defeito que eles têm também sobre a gestão de pessoas, também é o mesmo defeito que tem com a gestão da carteira de clientes. E tu sabes, estudando mais um pouco, o que foi identificado? Que o maior problema do empresário hoje é conseguir gerenciar as mudanças de comportamento durante o tempo. Lembrando que o teu cliente, ele vai mudar. E ele vai mudar de acordo com o costume local, de acordo com a sua família, de acordo com o ambiente que ele está, com a ambiência de trabalho que ele vai estar próximo. Imagina só, a quem vai me dizer que hoje as pessoas pedem comida para ficar em casa? Quando eu era mais jovem, as pessoas iam para fora de casa na desculpa de comer para poder interagir. Viu como mudou o comportamento do consumidor? E se eu te falar que não é somente isso? Você consegue perceber que as pessoas começaram a parar de ir para balada, para festas noturnas, para começar a correr de madrugada. Eu te juro, eu sou, assim, hoje não sou um corredor, porque corredor é profissional, eu gosto de correr em algumas corridas aqui de São Luís. E eu e a minha esposa, a gente estava saindo de casa 4h30 da manhã, levantando para tomar banho e se acordar para poder se arrumar para correr. Gente, essa hora da manhã a gente estava chegando da balada. E aí eu estava indo em direção ao carro e eu olhando aquele começado a nascer do sol, os passarinhos falando, e eu pensando: mas quem diria que hoje eu estou acordando para fazer uma atividade física, mas nesse horário eu estava voltando de uma festa. E tu percebes como muda. E aí eu vejo assim, as empresas têm mudado com essa mudança de comportamento. E quando eu falo sobre o nosso colaborador, você tem se perguntado para o teu colaborador o que de fato faz sentido para ele, por que ele escolheu a tua empresa, por que ele está lá, quanto tempo ele quer estar lá, por que e que faz sentido ele estar lá? Será que é um meio para um processo maior? São as perguntas de 5 milhões de hoje que são os desafios da empresa. Não é isso, Igor? Sim, é bem isso, faz todo sentido. E inclusive, por coincidência, essa semana a gente teve uma dinâmica assim lá na empresa. Nós fizemos um momento ali de interação, né, de aniversariantes, Outubro Rosa, que é o mês que a gente acabou de encerrar. E a gente teve uma dinâmica dessa, de perguntar o que motivava as pessoas estarem lá, o que eram os seus desafios, o que era um dia atípico. E a gente escuta bastante coisas, é interessante. Por mais que às vezes enquanto gestor a gente pense que a gente conhece os nossos colaboradores, mas a gente tem que fazer essas dinâmicas, utilizar essas ferramentas para que a gente possa documentar de fato. E muitas das vezes quebrar crenças que a gente acha que entende, mas não necessariamente. Então é importante perguntar, é importante ouvir, fazer esse momento de one-on-one com o colaborador ou dinâmica em grupo, e estar em constante evolução, porque o ser humano, quando com o avanço da internet, com as redes sociais, a gente consome muita informação. E o comportamento das pessoas se moldam de acordo com essa informação que a gente recebe. Então hoje o público tem muitas mutações rápido, né? Antes o consumidor tinha um padrão por muito tempo. O que alguém quer hoje, muitas das vezes ele já não quer amanhã. Ou existe muito aquele fenômeno da ânsia de ter e o tédio de possuir. Então as pessoas estão sempre procurando atingir alguma coisa e quando conquistam não conseguem nem celebrar, porque elas já querem o próximo nível e o próximo. E aí não conseguem ter
essa consciência de que a vida é uma jornada. Então a gente precisa também celebrar esses momentos, a gente precisa entender. E o gestor, enquanto desafio de entender o comportamento tanto da sua equipe como dos colaboradores, ele precisa estar se capacitando, ele precisa consumir conteúdos, ele precisa interagir com outros empreendedores, fazer benchmark. Então é importante que a gente esteja sempre exercitando a nossa mente para que a gente possa ter uma visão mais sistêmica do negócio, o que os nossos concorrentes estão fazendo, o que outras empresas de outros segmentos estão fazendo que eu posso trazer para a minha empresa. E aí sim a gente vai estar sempre evoluindo, porque a sociedade está numa velocidade de evolução insana e a empresa precisa acompanhar para ela ser bem sucedida. Com certeza, né? E tu falou um ponto bem legal sobre essa velocidade da mudança, né? E eu me lembro que a gente voltando a esse contexto das festas / vida fitness, né? Tu percebe que são ciclos, né? Uhum. Do mesmo modo que hoje tem uma febre das tortas. Festival de tortas. Sim. O que é um festival de tortas? São várias pessoas que colocam uma mesa num local específico e vendem tortas com um recheio. Mas me muito parece sobre o morango do amor. Muito me parece também sobre o pistache. Muito me parece também sobre a palheta, a mexicana e outras modais que temos por ali. E às vezes as empresas, elas até conseguem alcançar esse pico. Mas o que elas fazem após? Ela vai continuar nessa brincadeira de picos e baixos, ou vai trazer uma identidade, um produto chave para poder cativar e conquistar, reter esses clientes. Então, quando a gente para de estudar, quando a gente para de entender o nosso cliente, ou que a gente para de entender o nosso colaborador, você não consegue fazer as mudanças rápidas. E muitas empresas, elas morreram com o tempo. Blockbuster morreu por conta de um problema técnico de entender o mercado. Sim. A Kodak queria os seus filmes de rolo. E tem um caso até interessante, que a própria Kodak já tinha câmera digital, mas ela preferia o filme de rolo porque é onde ele ganhava dinheiro. E ela não percebeu que a concorrência podia muito bem, poxa, eu não consigo competir com a Kodak com isso, mas eu consigo competir através de fotos digitais, onde a pessoa pode tirar, apagar, e eu não preciso ter insumos para tirar foto. Percebes como o empreendedor ele tem que mudar? Né? E sabe que é engraçado? Há um pouco tempo atrás começou uns trends de Instagram sobre máquinas fotográficas, que os jovens estavam pegando as máquinas dos pais, levando para lá para tirar foto naquele momento, para não ser o celular. E é um viral. E vai acontecer. Do mesmo modo que qualquer produto de empresa vai ter esse caso. Às vezes tu pode ter um produto até que está aqui, numa curva com um platô. Funciona bem, beleza. Mas do nada vai ter um influenciador ou um evento atípico que vai fazer, caraca, aquele produto encaixou perfeitamente, vai virar o Vera do Andruvo. O morango do amor, ele não foi inventado. Ele já existia. A diferença é que ele foi lançado em um momento oportuno. Sim. Então as empresas, elas têm que estar entendendo como está a dinâmica do dia, do mercado para fazer lançamentos ou acabar produtos. E é normal. O produto ele tem uma maturação, tem um ápice e tem um declínio. Quantos e quantos produtos não quebraram, não desapareceram e tiveram a sua importância? Há muito tempo atrás usava-se fitas cassetes, um Walkmanzinho, passou para os Discmans. Qual era o maior problema do Discmans? Primeiro era aquele problema, se você balançasse, ele parava de tocar. Legal. Aí fizeram uma tecnologia para poder gravar, ter tipo uma predição dos dados e tudo bem. Só que um CD, você colocava 20 músicas. Aí lançaram o MP3. O MP3 play de disco. Só que, gente, é muito grande. E aí vieram a mudança. Pegaram memórias físicas com um dispositivo, juntaram eles todos e colocaram músicas digitais dentro de um aparelho, no iPod ou no MP3 player. O que aconteceu com todo o mercado para trás? É bem interessante. Eu sou jovem, mas eu ainda cheguei a usar. Eu tinha um Motorola V3,
Se eu quisesse tirar uma foto, eu tinha que apagar a única música que tinha dentro dele. Tu escolhia, né? Hoje eu já tô passando aqui, tenho 200 GB de nuvem, 256 GB de memória e minha memória tá cheia. Sempre cheia. Então, assim, a gente precisa estar sempre fazendo upgrade, porque o nosso perfil de consumo, ele vai sempre evoluindo. O que acontece muitas das vezes é que o empresário, ele se apega ao modelo de negócios dele, ou ao produto ou serviço que ele presta, e não consegue aceitar a mudança. Então, por exemplo, ele tem um produto que mudou a vida dele, que evoluiu a empresa, e ele pôde realizar muitos sonhos, trazer vários colaboradores, e aí ele foi muito bem sucedido. E aí quando ele vê a mudança acontecendo, ele fica num bloqueio de que aquele produto dele é muito bom, porque ele vem de 10 anos, de 15, 20 anos de sucesso, e aquele produto é bom. Tá bom, ele foi bom durante um período, mas a sociedade, o perfil de consumo, o cliente, ele já mudou. E nós já estamos numa nova geração, na era digital. Então esse produto ele precisa estar em constante evolução. Se eu, enquanto gestor ou empreendedor, não estou inovando, alguém vai inovar e vai tomar o meu público, vai tomar os meus colaboradores. Então eu preciso estar inovando. Se eu não estou inovando, eu vou quebrar. Eu estou no caminho errado. Eu preciso estar em constante mudança. Senão, eu acabo falindo. E sabe o que é interessante? Não apenas a bala de prata está no produto, no serviço. Você tem que mostrar para o cliente específico, o seu persona, o teu produto. Sim. Como ele funciona. Sabe o que eu me lembrei agora, tô falando comigo? Que semana passada eu peguei um Uber, né? Com um cara até muito simpático. E a gente começou a conversar. Sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de conversar muito, né? Então a gente passou 50 minutos conversando até eu chegar na faculdade. E a gente falou sobre tudo, negócios, business, de tudo. E aí ele me falou que ele tem um aplicativo próprio aqui em São Luís com outras pessoas. Legal. E ele começou a me vender de uma maneira assim, olha, não me leva mal, mas assim, eu tô com um produto aqui que é um aplicativo de corrida, que é daqui, são apenas pessoas nossas conhecidas, todo mundo usa um carro elétrico e tecnológico e tudo, beleza, e ó, tá aqui um QR Code, se quiser baixar o aplicativo nas próximas corridas e tal. Aí eu, poxa, legal. Aí eu falei, vamos mudar um pouco esse contexto. Próxima vez que você vender, você vai identificar perfis de pessoa. Se você perceber que é uma pessoa mais jovem, isso é estudos meus próprios, eu acho que todo mundo sabe que os personas mais jovens estão mais tendenciosos a produtos verdes, sustentáveis. Olha, eu percebi que você tem certo apreço para a sustentabilidade. Eu tenho um aplicativo próprio, inclusive com várias pessoas com a mesma ideia que eu, que trabalhamos apenas com carros sustentáveis, porque a gente acredita que o futuro da nossa sociedade tem que ser baseado em leis, em cultura para melhorar o meio ambiente. E a gente lançou esse aplicativo. Eu vou até fazer o lançamento do aplicativo deles, porque eu achei muito legal. Bora Ali. O Bora Ali. São apenas carros elétricos, um grupo seleto de pessoas que têm esse aplicativo e fazem as corridas. E eu falei para ele, percebes como muda o valor? Primeira coisa, você vendia um aplicativo local com carros elétricos. Outra coisa, Sim. Eu peguei o quê? O valor que você traz para a sociedade, atingindo o público da melhor maneira. E fica até essa deixa. Eu queria muito que você, do Bora Ali, viesse aqui no estúdio para contar um pouco desse seu case. E antes que a gente passe essa bola de novo para o Igor, se você está gostando desse episódio, curta o episódio, compartilha com teus amigos e familiares, tá bom? E, Igor, o que você acha dessas abordagens 1 e 2 desse aplicativo? Acho que foi muito interessante. Eu sei da tua experiência, né, de um pouquinho da tua carreira quanto vendedor. Sou apaixonado por vendas também. Defendo muito a carreira do vendedor, a ideia da vendas por si só. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, é importante não só ter um bom produto ou serviço, mas também mostrar isso para o meu cliente, que é a venda. Eu falo muitas vezes quando eu escuto assim, eu não vou em tal palestra porque é sobre vendas. E eu não sou vendedor, eu sou, sei lá, enfermeiro, sou médico. Ok, e aí eu escuto também, eu não gosto de vender, essa dói quando eu escuto.
Essa vai lá no fundo do coração. Porque, gente, todos nós somos vendedores. Para que a gente consiga ser um profissional de sucesso, a gente precisa entender de vendas. Entender de vendas não significa estar no balcão, não significa estar no caixa, não significa fechar o ato da venda. Mas a gente vende uma ideia, a gente vende um projeto, a gente se vende. Então, assim, você que quer ser promovido, você não precisa ser enxergado, ser valorizado pela sua empresa, pelo seu chefe, pelo seu líder. Então, você precisa vender o seu trabalho. Você precisa ter essa consciência de venda. E ser vendedor é sobre você ser esperto também. Não significa que você está enganando alguém. A venda ela é demonizada às vezes, né? Vezes é demonizado, o cara que é um bom vendedor é porque ele é um bom mentiroso, é porque ele está enganando alguém. Não, jamais. Você deve, inclusive, ser um vendedor ético. Acreditar no seu serviço, acreditar no seu produto. Então, enquanto mais conhecimento de venda, de gatilhos mentais você tiver, mais bem sucedido você vai ser. E faz todo sentido o argumento com o app. Eu já fui gerente comercial de uma startup. A minha carreira nos últimos anos tem sido muito voltado para a área da saúde, né? Então, tanto que eu me especializei em gestão de saúde e é uma coisa que eu me apaixonei ao ponto de eu estar cursando agora graduações de saúde, que é a nutrição e a biomedicina, porque eu sempre estou voltado para o comercial e adoro as vendas, amo a gestão, mas eu entendo que para que eu possa ser ainda um melhor profissional, eu preciso entender a dor ainda mais. Então eu vou me aprofundando nessa busca por conhecimento. Então é interessante o modelo de startup ele é completamente diferente, né? Quando a gente fala da Uber ou de outros apps. Então, muitas das vezes você vai vender um produto que você acredita muito, que é a essência da empresa, só que você encontra um outro tipo de cliente ou um novo insight e você vai construindo isso. Então, a startup ela muda do dia para a noite, o business pode fazer assim uma volta completamente diferente. Muitas vezes você não sabe se você vai conseguir um investimento milionário e aí vai conseguir rampar a tua operação, ou se você vai mudar porque você tentou solucionar uma dor, mas durante a jornada você entende que você tem mais potencial para outros caminhos. Então, e isso, nesse perfil mais jovem de líderes e de novos profissionais, a gente entende que o jovem ele não tem tanta dificuldade, esse apego que outras pessoas de gerações passadas têm. Esse é o meu negócio, ou o negócio que era... Quando você vê que tem uma sucessão numa empresa... Uma empresa familiar, tem uma muito empresa isso. familiar. Quando muda o gestor ali, é herdado por um filho, um neto, a empresa muda completamente, muda o design, muda o modelo, muda tudo. Então você entende que hoje as crianças já nascem com facilidade de tecnologia. Então se fala muito de IA. Então a empresa que ela não está seguindo esse caminho, ela está fadada ao fracasso. Porque essa é a nova forma de socialização, é a nova forma que os seres humanos convivem. A mesma coisa da corrida, você falou. E de outros produtos sazonais, como o morango do amor, esses produtos que tiveram um pico do viral, né? O produto viral. Então, tem muito esse modismo, as pessoas seguem muito isso. Mas a pandemia também mudou totalmente o jogo. Então existe um antes e um pós-pandemia. As pessoas passaram... Da pandemia ali é outra pegada. Então assim, até as empresas, os serviços governamentais mudaram, tiveram que se digitalizar para conseguir suprir as necessidades e a nova forma do consumo. Então assim, é muito importante que a gente entenda esse tipo de comportamento, como por exemplo as franquias de academia que a gente vê lotadas, em cada esquina tem uma e todo dia abrindo mais e tem tido público para isso. As pessoas passaram a investir cada vez mais em qualidade de vida de 2020 para cá. Sim. Então a pandemia potencializou muito mais isso e as empresas precisam acompanhar. Então, será que a pessoa ela não quer sair de casa, ela não quer socializar, ou ela quer a praticidade de pedir a comida dela rápido? Ela quer potencializar. Então, hoje, muitas pessoas, a graduação é algo muito comum na vida de todo mundo. As pessoas trabalham, ela quer ir para academia, ela tem que ir para faculdade, ela tem família, ela tem vários compromissos. E aí a gente, para falar, como é que eu vou fazer para ter alta performance? Será que eu tenho tempo de pegar engarrafamento? Será que eu tenho que morar perto?
Então, isso muda até a construção civil, as pessoas morando em estúdios, as pessoas estão morando em apartamentos, passaram a deixar de morar tanto em casa, para estar mais próximo dos serviços. Então, assim, tudo isso vai movendo toda uma cadeia de serviços e de produtos. Então, o bom gestor, ele precisa entender essa movimentação e se adaptar a isso. Legal. Tu falou um ponto assim que é gritante hoje em dia. Percebeu que teve uma mudança, claro, de casa para apartamento. Até aí tudo bem. Só que teve uma segunda mudança. Os apartamentos que tem tudo dentro dele. Porque antigamente, assim, qual era o apartamento? Era condomínio clube. Hoje em dia é quase um condomínio co-work. Você tem estúdios pequenos, onde pessoas vão estar lá para dormir, literalmente. Cozinhas integradas, porque normalmente as pessoas comem na rua. Sim. Dentro dos próprios condomínios tem coworks, né, para você trabalhar de teletrabalho, os seus trabalhos. Percebe que a pandemia trouxe essa nova pegada no trabalho, que são os trabalhos remotos. No próprio condomínio tem a academia. No próprio condomínio tem a lavadora, tem uma empresa para lavagem, para você lavar suas roupas. No próprio condomínio tem tudo. Percebe como mudou essa dinâmica. Grandes engarrafamentos, grandes distâncias foram encurtadas através de elos via virtuais, internet e outras coisas, e serviços de autoatendimento, né? Dentro do seu próprio condomínio. Você coloca sua roupa lá, meia hora você volta. Essas meia hora, o que você vai fazer? Eu vou lá pra academia. Coloca a roupa pra lavar, sobe no andar de cima, vai até a academia, você malha, desce, pega suas roupas, leva pra sua casa, guarda e faz o que você quiser com elas, ou deixa em cima da cama, o que guarda. Tem gente que deixa lá uma semana, 2 meses, mas tem gente que já guarda a mesma hora. Mas entenda, percebe-se que a mudança do comportamento, ela é atenuada de acordo com o comportamento das pessoas do meio. Então, se eu tenho um local onde o translado é muito demorado, temos meios digitais. Onde eu tenho um local onde o consumidor quer um one-by-one, pessoas próximas, beleza. Vai à empresa dela. Então, você empresário, será que tem procurado como o teu cliente quer ser contactado? Será que essa modinha do WhatsApp de mandar mensagem, listas aí até o para sempre, e quantos números bloqueados as empresas têm todos os dias, será que não era mais fácil a gente entender como o nosso cliente quer ser atendido, quando quer ser atendido e por que motivo ele quer ser atendido antes de entrar em contato? E já fiz cases dentro de empresas que os clientes dessa empresa não gostam de WhatsApp, eles só querem uma ligação. Sim. E pra gente, uma ligação é uma coisa que tem que ser uma morte. Só que existem empresas que o jogo delas são uma ligação por dia, no máximo, e essa uma ligação é o que faz o jogo virar delas. É o momento certo, a ferramenta certa, a mensagem certa. Você lembra sobre a regra da comunicação? É sobre isso. Você entender a mensagem que você quer trazer, por que canal, para que pessoa. Pronto. Fazendo isso bem tabelado, bem organizado dentro da empresa, você vai conseguir. E a gente volta àquele contexto que a gente falou, como você coloca o seu produto na mesa do cliente. Então, o resultado em suma de uma venda é transformar preço em valor. Por que pagam 18 mil reais no iPhone Pro Max de 2 teras de memória? Porque eles entregaram o valor para um público específico. Pode ser que para ti não vale a pena pagar 2 mil reais naquele iPhone laranja da moda. Literalmente. Sim. Maçã laranja. Ok. Mas tem gente que vale a pena, porque por meio de trabalho, ou pelo meio de convivência dela, ter um produto exclusivo é o jogo. Que nem pessoas que usam relógios mais caros. Relógios de grife que eu estou falando de fato, que elas que são realmente tabeladas. Aquele que você compra, você tem um cadastro, você não pode vender o seu relógio, ele é seu para sempre. Se descobrir que você vendeu para outra pessoa, ele entra na blacklist, que nem Ferrari. Sim. Então percebes que existem valores dentro de um produto? Não é uma Ferrari. A Ferrari todo mundo sabe que tem uma Ferrari, entrou numa lista bem seleta para comprar uma Ferrari nova. Você pode até comprar uma Ferrari velha. Erradamente, você não poderia comprar, mas você até consegue. Mas uma Ferrari nova, só apenas a lista premium pode comprar. E aí que a gente começa a perceber sobre
a parte do empreendedorismo, sobre valores. Qual o valor que tu vende para o teu cliente? Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas se bitolam muito ao o meu tipo de consumo ou a minha realidade. Existe público para tudo. E enquanto um bom vendedor, um bom comercial, ou quando a gente fala de customer success, né, o sucesso do meu cliente, experiência, que é hoje um mercado gigantesco e muito lucrativo, tanto para quem trabalha na área e para as empresas que investem nisso, a gente tem que entender que não existe essa de, o meu produto ele é supérfluo. Todo produto, serviço, ele resolve uma dor. E aí pode ser que a dor de uma pessoa, de um cliente, não é a mesma dor do outro. Porque muitas das vezes ele não quer simplesmente uma bolsa, ele quer uma experiência, ele quer uma exclusividade, como você comentou, a mesma coisa da Ferrari, né? Então, como tem, por exemplo, artistas que estão na lista de não compradores, né? A lista blacklist, né? E aí, eu penso assim, se eu tenho um artista extremamente famoso, por que a marca não ia querer atrelar aquilo àquele artista? Porque muitas vezes não faz sentido para ela. Tem propaganda de Ferrari na TV aberta? Não tem. Por que não tem? Porque o público que pode comprar uma Ferrari não tá do outro lado assistindo TV aberta. Então, assim, faz sentido eu me colocar num canal de vendas que o meu público, eu não encontro o meu público lá? Eu tenho que ser mais sniper, tenho que ser mais assertivo. Se esse for o modelo do meu negócio. Se o modelo do meu negócio for um modelo mais exclusivo, não é de grande massa. Porque também, não que esteja errado, quem faz, por exemplo, campanha de prova de liderança no Big Brother, dá muito lucro pro tipo de empresa que é para essas grandes massas. Sim. Então, eu tenho que primeiro me conhecer quanto serviço ou produto e entender como que o meu cliente vai enxergar isso. Em qual prateleira eu vou me colocar para que esse cliente possa acessar esse meu item que eu tenho para vender, a dor que eu tenho para resolver. Legal. E o mais interessante, eu gosto de fazer sempre o caminho até o inverso. Primeiro passo, que cliente eu quero atender? Para depois eu começar a entender que produto eu posso oferecer. Se a gente voltar para o case da Ferrari, vamos lá, tu falou, por que tal pessoa entra na lista negra? Os valores daquela pessoa, a cultura dela, é igual à cultura dessa minha empresa? Tu acha que uma Ferrari, que é uma pessoa fazendo vídeo da pessoa dando cavalo de pau, fazendo zerinho, fazendo coisa, bater a Ferrari numa parede? Ela não quer. Ela não quer esse descaso com o produto dela. Mas isso se chama, como eu posso te dizer, uma coisa arrogante? Não. Ela sabe para quem ela quer vender, para gerar valores específicos, para ela continuar perpetuando aquela marca dela. Ferrari é Ferrari há muito tempo. Desde o tempo de criança, todo mundo sabe que Ferrari é um Ferrari. E é isso. Tu pode perceber que tem outras marcas com valor, tipo assim, do preço parecido, que comunica com outro tipo de público. Sim. Tipo, qual a grande diferença de um Porsche para uma Ferrari? Não necessariamente sobre o valor financeiro, o preço. São os valores culturais mesmo de cada público. Quem tem um Porsche é um pouco diferente. Quem tem um Ferrari é um padrão comportamental. Totalmente diferente. Eu estava escutando um podcast, uma dica de milhões para empreendedores, escutem podcast. Os grandes empresários têm muito a lhe ensinar. Muito a lhe ensinar. Que ele falou que ele tinha uma empresa, ele tem uma empresa de aluguel de carro de luxo em Miami. E ele falou que quando a pessoa vai a Miami, ela tem para alugar um carro. Eu vou ter um público dos grandes empresários que tem uma Ferrari, tem um Porsche, tem qualquer tipo de carro. E quando vai para lá, não quer alugar um Corolla. Ele quer continuar andando no Ferrari. E aí ele tem os business dele lá, ele vai lá, aluga a Ferrari, anda, volta e pronto. E tem aquele cara que quer pagar a Ferrari para achar lá, tirar foto. E ele falou, tem um negócio bem legal, que percebe-se como um empreendedor, ele é, digamos, ousado, né? O que ele fez? Ele alugou uma Ferrari para demonstrar os seus looks da sua loja daqui do Brasil. Então ele tirava fotos, ele chegava dentro da locadora,
com várias sacolas de roupa, dentro de sacolas mesmo, para que ele tirasse fotos. Ferrari com a bolsa dele, Ferrari com a roupa dele, Ferrari com um look diferente. Para fazer o quê? A minha loja veste quem usa Ferrari. E aí faz o quê? Comunica com pessoas que usam Ferrari. E aí tu consegue cobrar o que for. Às vezes a roupa, e eu vestindo uma roupa da Aramis, sei lá, usando um Corolla, eu podia estar cobrando R$300. Se eu tivesse uma Ferrari usando a Aramis, eu podia cobrar 3 mil na mesma camisa, porque o público ia comprar. Então, o valor, ele é muito sugestivo de quem sente, de quem vê. Então, o empresário, ele tem que entender que o público dele, que ele quer trabalhar, qual é? Esse, tá, como eu faço esse preço virar valor para esse produto? Na aula passada eu falei sobre um case bem legal de clínica de estética. A briga de clínica de estética por emagrecimento aqui é muito grande. Agora está na moda do Monjarro e ainda está meio conturbado por conta disso, mas há uns 2 anos atrás ainda não tinha essa grande moda. E era sempre a moda da criolipólise e as enzimas e uma massagem. Todo mundo vendia isso, todo mundo queimava preço e todo mundo conhece. Em todos os outros episódios que eu falo das minhas consultorias que desconto mata uma empresa. Mas voltando ao jogo. E a gente não conseguia ter uma boa margem de faturamento porque a concorrência, o mar vermelho era muito grande. Sim. Qual foi a estratégia de milhões? Eu selecionei um público que tinha dinheiro suficiente para pagar um valor mais alto de produto. Legal. Como eu fiz com que eles comprassem meu produto ao invés de comprar o mais barato? Criei um produto diferente, com um nome diferente, com uma tecnologia, entre aspas. Lembrando, vendedor não é vilão. A dona da clínica, ela fez um treinamento em Portugal para criolipólise. Sendo assim, ela já tem uma chancela europeia. Sim. Percebe o valor crescendo. Sim. Portugal, Europa. Europa é um grande case de moda, de cultura fina, né? E aí, o que eu fiz no produto? Eu criei um produto onde a gente não vendia uma criolipólise com enzima, com uma massagem russa. Era um produto XPTO. Que esse produto, ele foi composto, feito em um treinamento que foi buscado na Europa. Olha o valor subindo. E esse produto era uma redução de medidas em todos os âmbitos, começando um grande copy. Só que até aí, faltou um negócio. Essas pessoas, essa persona, gosta de uma experiência instagramável. Como eu consigo trazer uma experiência instagramável inicial para eu poder aumentar um caixa em maneira exponencial para um produto que demora um pouco para ocorrer? Tecnicamente, o emagrecimento demora. Gente, eu comprei uma caixa numa loja aqui de presentes, coloquei um fundo bonito, mandei imprimir, printar a caixa, coloquei um pré-treino, todos os produtos são cedidos de outra empresa com um patrocínio, uma mensagem muito bonita, baseada no tudo que ela contou para mim na entrevista, que eu chamo de entrevista, que é a consulta. Fiz um copy perfeito para ela, uma para uma, colocando vários itens, o chá que ela escolheu no dia que ela conheceu a gente. Imagina, a gente montou tudo dentro de uma caixa. E nessa caixa a gente entregava no momento da compra do produto. No momento que essa pessoa pegava essa caixa, a gente tinha uma parede instagramável, ela queria tirar uma foto nesse mimo, porque ela achou o máximo. Porque tudo que ela passou durante a vida dela, dentro da nossa empresa, estava dentro daquela caixa. E ela tirava foto. E sabe o que acontecia? Ela postava e marcava. As amigas dela têm o quê? Um consumo parecido com ela. Sim. E ficaram com o quê? Também quero esse produto. E o produto começou a aumentar a procura exponencialmente. Qual é a diferença dela para uma redução de medidas? Tecnicamente, uma caixa e um contexto. E um público certo para atingir. Se eu tivesse jogado esse produto para todo mundo, eu venderia? Não. Porque tem muita gente que quer só o preço. E esse público eu não queria para esse produto premium. Percebe como o empresário tem que entender sobre pessoas? Não é sobre entender também sobre cliente, sobre a equipe. Não é também somente entender sobre venda, mas também sobre alta performance. E a gente está falando sobre isso e há pouco tempo atrás a gente juntou para poder fazer um evento. Por quê?
que a gente identificou durante todos esses anos de experiência, de consultoria, de experiência de trabalho? Qual a maior dor dos nossos empreendedores? Exatamente a liderança, a alta performance e a vendas. Esses 3 pilares são as maiores queixas de todos os empreendedores. E por conta disso, fizemos um evento. Não é isso, Igor? Isso. Conte um pouco mais para o nosso público sobre o nosso evento. Bom, quero convidá-los a participar do E3 Summit, que vai ser um evento que a gente vai trazer com conteúdo riquíssimo sobre gestão, liderança, alta performance. Eu serei um dos palestrantes, o Domingos também. Eu vou dar uma palestra sobre alta performance, o Domingos vai falar sobre os 4 pilares da máquina de vendas. As pessoas têm me perguntado cada vez mais. Recentemente eu estou estagiando, né? E é um caminho que eu preciso seguir para conseguir concluir as minhas graduações. E as pessoas perguntam, cara, como que você consegue dar conta disso tudo? E essa semana eu dei uma carona para uma pessoa que trabalha comigo. Ele disse assim, nossa, esse mês de outubro foi um mês muito cansativo. Estou fechando outubro cansado. E eu sei que a minha rotina é só um pedacinho da tua. E você lida com todos os setores, ainda sai para ir pro estádio, faz várias outras coisas. Eu não sei como você dá conta. O teu dia só pode ter mais horas do que o meu. Não é possível. E aí eu te pergunto, muitas das vezes eu penso assim, por que certa pessoa, alguém que eu conheço, parece que tem uma rotina que consegue fazer muito mais coisas do que eu consigo? O que está te impedindo a atingir a alta performance? Então, o que impede normalmente a pessoa a atingir essa alta performance, a ter uma produtividade mais acelerada, é um planejamento inteligente. Usar as ferramentas certas para que você consiga equilibrar essas horas do teu dia. Então, a semana tem 7 dias para todo mundo. Todo dia tem 24 horas para todo mundo. Por que tem uma pessoa que só consegue trabalhar? Ela não consegue nem estudar. Ela só consegue trabalhar. E tem pessoa que tem pós-doutorado, tem mais de um emprego, tem múltiplas empresas, muitas pessoas trabalhando e ela consegue administrar. E às vezes o empresário fala assim, eu estou cansado, eu não dou conta de dar atenção para os meus 5 funcionários. 5. E tem empresários com 3.000 funcionários. E dá conta. E dá conta. Como? Por que essa pessoa ela é uma pessoa superdotada, que eu não sou? Ela tem mais horas no dia do que eu? Não é isso. É simplesmente um planejamento inteligente. Igor, quer dizer que você não falha? Quer dizer que você não quebra a sua agenda? Quem me dera. Mas o fracasso, ele não está em falhar. O fracasso, ele está em desistir. Exatamente. Então, o que eu preciso fazer? Muitas das vezes com a minha agenda bem organizada, e você tem que fazer isso também, é tentar seguir ao máximo aquele planejamento. A gente sabe, inclusive na minha agenda tem imprevistos, agendados. Já deixa, eu tenho horários para tratar imprevistos, porque eu sei que vão acontecer. Se eu sei que vão acontecer, não faz sentido eu fazer uma agenda extremamente bloqueada que eu não consiga fazer nada que já não estava planejado ou previsto. Porque as coisas vão acontecendo. Então eu preciso dar espaços para eu poder organizar isso. E isso é um planejamento inteligente. Isso me auxilia a atingir essa performance que eu tanto procuro. E vai ficando natural. Eu escuto muito isso, assim, as pessoas falam, eu tenho 27 anos e aí estou concluindo a minha minhas terceira e quarta graduação, já são 2 graduações, MBAs, pós-graduação, empregos, muitas coisas, 10 anos aí de muito trabalho e muitos cases de sucesso. E a pessoa fala assim, eu queria tanto gostar de estudar como você. Eu, sinceramente, toda vez que eu escuto isso, eu me questiono. Eu penso assim, eu gosto tanto de estudar? Eu acho que eu não gosto de estudar. Eu não estudo como hobby. Não é um hobby. É algo que para mim é crucial para que eu possa evoluir constantemente e atingir o que eu quero. É tipo as pessoas, tu gosta de lavar louça? Não, tu lava por quê? Porque é preciso. Preciso. Nós adultos
É aquela história que a gente fala, não é doce ou salgado, é carboidrato, proteína, é o que eu preciso comer, é o que eu preciso fazer. Não dá pra gente ter essa consciência infantil de que, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ou muitas das vezes ficar pensando no... eu posso? Será que eu consigo? Não é será que eu consigo, é como eu vou fazer pra conseguir. É o que eu tenho que fazer pra conseguir. Esse é que é o mindset de sucesso. É você não ficar fazendo rodeios em coisas que não vão te levar pra frente. Você não pode ter nenhuma força contrária. Sim. Assim, as grandes chaves da alta performance é não ter força contrária. O que é essa força contrária? O que eu tenho na minha vida que me atrapalha? Eu tenho um curso que eu faço que eu não gosto, não vai me levar pra onde eu queria ir, então troca. É o meu trabalho que é ruim, então tenta fazer a mudança no seu serviço, ou muda de ambiente. É alguém que me atrapalha, é alguém que dificulta a minha vida, traça o seu rumo para outro rumo que não está junto com essa pessoa. Então as pessoas têm que parar de se colocar numa posição passiva da vida, ficar esperando as coisas e ser protagonistas. Isso. Então, assim, eu tomo as rédeas da minha vida, eu vejo muitos alunos, né, os alunos de administração, de logística, esses alunos dos cursos de gestão que a gente ensina, eles falam muito assim, quando eu me formar, porque quando eu for gestor, quando eu tiver uma vaga de gerente, eu digo, por que você não gerencia a sua própria vida? Como é que tá as suas finanças? Comece por você. Por você. Como é que está a sua agenda hoje, pessoal? Você tem horários organizados para as compras, para limpar a casa, para estudar, para ir para o trabalho? O que você faz com as suas horas? O seu lazer, ele está planejado? Ou você, final de semana, hora de lazer. Aí você começa a beber, sei lá, de sexta à noite até domingo, quando vê já está na hora de voltar para o trabalho. Quinta de noite já começa. De quinta noite até domingo, beirando segunda. Então assim, se eu pego a minha semana... Salve aí o cálculo, acredito que tenha 168 horas. E aí eu gasto 7 horas, 8 horas dormindo, que é o correto, é o saudável. E ser produtivo também é sobre descansar. Precisa descansar para que você possa ter alta performance. Se você trabalhar os 7 dias, você vai adoecer ou ser internado. Então não faz sentido. Então, se eu gasto quase toda a minha semana em 8 horas, por exemplo, de trabalho diário, e aí eu ainda durmo 7 horas por dia, sobra muito pouco tempo para fazer coisas que vão criar mudança na minha rotina. Para estudar, para me capacitar, para ser produtivo, para evoluir. E aí, se eu pego esse pouco tempo que eu tenho e gasto com algo que não vai me agregar em nada, eu estou me sabotando. Então, esse planejamento... ele não é só quando você for um diretor de uma empresa multinacional. Ele é a sua vida pessoal. Que horas eu encaixo o meu lazer? O meu lazer é planejado ou é de qualquer jeito? Qual a hora que eu pratico um esporte? Fazer esses planejamentos. Então, assim, se você estabelecer uma rotina inteligente, consequentemente o resultado vem. Legal. E sabe o que é interessante? Há alguns anos atrás, eu uso, desde 2023, eu uso essa pulseirinha aqui. Quem me conhece sabe, sucesso é uma decisão. Sucesso é uma decisão que tu vai tomar todo dia. É aquela decisão que você vai tirar um vício ruim para um vício bom. É a decisão que tu vai fazer para procurar os seus sonhos. Às vezes os seus sonhos podem até ser menos monetariamente valorizado, mas é o seu sonho. Uhum. Então, quando a gente fala sobre protagonismo, sobre gestão de tempo, sobre alta performance, sempre vai vir a ti que a decisão vai ser sua. A decisão é sua todos os dias. É onde você larga de ser vítima para ser o protagonista da sua carreira e da sua vida. E quando a gente fala sobre liderança, sobre alta performance nas empresas, e a gente fala muito sobre como eu consigo desenvolver a minha empresa ou a minha carreira, a gente falou sobre vendas. E todo mundo tem que ser um vendedor. Da copeira até o médico. Sim. E
Como eu consigo gerar essa experiência instagramável que foi esse produto da caixinha? Como eu consegui identificar que uma entrega de uma caixa poderia mudar o rumo de uma empresa? Através das vendas. As vendas é mudar um preço para gerar um valor para o cliente. Então, nós empresários, a nossa briga eterna sempre vai ser gerenciar, vai ser liderar, vai ser trazer uma experiência para o cliente através de um produto ou um serviço. Então, se você não consegue fazer com que esse produto gere valor para o teu cliente, você está fadado também ao fracasso. E esse evento em especial vai ser um bom dia para você desenvolver a sua carreira de liderança, desenvolver o seu protagonismo, desenvolver as suas vendas. Então, você empresário, você gestor, você estudante, você vendedor, o seu lugar está conosco, dia 19 de novembro. No E3 Summit, vai ser no Teatro Zenira Ficene, que fica ali na Faculdade Anhanguera, na Avenida São Luís Rei de França, no Turu. Então tem o Instagram também, se você quiser comprar lá, saber mais informações, tirar dúvidas. O Instagram é @E3Summit. Lá tem também o material, então você consegue ver. Lá vai ter também um painel de convidados para a gente falar de gestão. Então vai ser um momento riquíssimo que vai te trazer conhecimento, vai fazer você virar a chave da produtividade e do crescimento de receita, que é o que realmente importa para o seu negócio. E por mais que você não seja empresário, que você seja estudante de outras áreas também, engenharia, de saúde, direito, é extremamente importante que você participe do evento, porque produtividade e vendas está no dia a dia de todo mundo. Então, participe, contamos com a sua presença, vamos fechar o ano aí com esse evento em novembro, fechar o semestre, os alunos da universidade, com esse momento riquíssimo. Tem vários bônus, 3 certificados. Quem se inscrever também, eu vou dar de bônus o meu livro, um e-book que eu fiz sobre tempo sob controle, também vai receber esse e-book, e várias outras surpresas que vocês tenham certeza que vai valer a pena. O investimento de tempo e dinheiro para estar lá vale muito a pena. Vou colocar no episódio aqui também as informações, os links para você acessar a nossa landing page, você acessar o nosso conteúdo, você também que queira garantir agora no primeiro lote já o seu ingresso, também vou colocar lá. E também vou botar um cupom especial do Emprecast para esse evento. Então, você que está escutando o nosso episódio, você já vai garantir 20% de desconto com o cupom Emprecast. Vou colocar também na bio do nosso episódio. Igor, por fim, se você fosse resumir hoje o que é ser empreendedor, o que você consegue falar para os nossos ouvintes? Olha, que desafio, hein? Ser empreendedor para mim hoje é ser perseverante e acreditar muito no seu propósito. E esse propósito, ele pode ser múltiplo, pode ser a sua família que te inspira, pode ser as pessoas que trabalham com você, a mudança que você quer trazer para o mundo com o seu modelo de negócios. Então, ser empreendedor, ele é um desafio, mas ele é um desafio muito divertido, tem várias vitórias e micro vitórias durante a jornada. E é essencial para movimentar o mundo. Você consegue gerar renda, você consegue solucionar problemas, realizar os seus sonhos pessoais e os sonhos das pessoas que trabalham com você. Então, o mundo precisa cada vez mais de empreendedores. O cenário também de empregabilidade faz com que... É um dos principais motivos também para fazer com que as pessoas virem empreendedores. Mas as pessoas se encontram nesse mercado lindo que é empreender, ser empresário, ser gestor. E muitas pessoas, às vezes, não é empreendedor do seu próprio negócio, que é o intraempreendedorismo. É ter esse senso de dono, trabalhar enquanto empreendedor dentro de uma empresa de outra pessoa. Então, também é uma forma de empreender. Legal. E assim a gente vai ficando por aqui nesse episódio. E se você gostou, curta o episódio, mande para os seus amigos. E vocês
que querem se capacitar, querem mudar de chave, de fato, desenvolver a carreira de vocês, eu convido vocês a estarem lá. E até o próximo episódio do Emprecast. Emprecast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.